Glória a Deus. Mais uma vez podemos estarmos juntos para juntos recebermos mais uma porção da palavra de Deus e que o Espírito Santo nos instrua em toda a verdade. Hoje nós vamos estudar um trecho que diz: quando Deus disser sim, os não se frustrarão. Olha que lindo. Quando Deus diz sim, os não se frustrarão. Vamos ver o que está em 2 Coríntios 1, a partir do versículo 18, nos diz assim, olha o que diz para nós. Em nome de Deus, que é verdadeiro, o que prometi a vocês não foi um sim e um não ao mesmo tempo, pois Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas e Timóteo e por mim mesmo, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é o sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Olha que lindo! Como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. Olha, o Senhor tem coisas preciosas guardadas para nós e nós não vamos perder, amém? Vamos falar com ele. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, porque tu és o Senhor, o Todo-Poderoso. O Senhor tem, Pai querido, nos instruído, nos ensinado, nos capacitado, Pai. Nós te louvamos por isso, ó Pai. E nós te bendizemos, Senhor. Meu Pai, hoje vamos aprender sobre o sim do Senhor em Jesus Cristo e de Jesus Cristo para cada um de nós, quando nós dizemos sim para Ele, Pai. Pai, nos ajuda a crescer no conhecimento da Tua palavra para não pecarmos contra Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então aqui diz, quando Deus disser sim, os não se frustrarão. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é o pronunciamento por nós, para a glória de Deus. 2 Coríntios, de 1, 18 a 21. Não há situações, coisas ou pessoas capazes de frustrar uma promessa feita por Deus a nós, ou uma promessa de Deus na vida de alguém que é fiel a Deus. Nós devemos tomar, por exemplo, a história de Davi, que mesmo tem ouvido tantos nãos, quantas coisas aconteceram na vida de Davi, as promessas de Deus feitas a ele se cumpriram antes, porém, que ele ouviu não por várias vezes. Quantos não você já ouviu? Como é que você lidou com cada não? Como é que você lida com os sims? Tem sims que são maravilhosos. E tem nãos terríveis. Tem sims que são terríveis e não que são preciosos. Agora, aqui está falando do sim de Deus. O sim de Deus é Jesus Cristo. E quando nós falamos sim para Jesus, que maravilha! As coisas ruins que foram preparadas para nós vão se frustrar, porque nós viveremos o propósito de Deus na terra. Essa história que hoje
está mostrando Davi como personagem de ouvir não. Ele ouviu não da sua família. O seu irmão mais velho, Eliabe, o acusou de mal, de colapso, de negligente, quando ele começou a amadurecer. Quando ele começou a entender que em Deus ele podia todas as coisas. E quando ele decidiu, teve a ideia de enfrentar Golias, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aquelas coisas dele. E agora diz a palavra de Deus que Davi não parou, não ficou chorando pelos cantos, por tudo que ele ouvia. Havia um propósito de Deus. E a pergunta de Eliabe é: por que desceste aqui? A quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto, sendo humilhado, agredido com palavras? E ainda falou para ele: bem conheça a tua presunção e a sua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. 1 Samuel 17, 21. Davi ouviu aquilo. Eu não quero aqui achar que Davi não ficou triste, porque nós, seres humanos, nos entristecemos quando enfrentamos uma atitude ruim de alguém que não deveria ter aquela atitude ruim. Davi não brigou, não chamou o irmão para luta. Você não encontra Davi brigando com a família. Ele apenas creu e diz: eu vou conseguir continuar seguindo e servindo ao Senhor nosso Deus. Sabe, irmãos, ele ouviu o não do sistema. Muitas vezes você vê não do sistema. Sistema de oposição, sistema de condenação, sistema para te abater. E Davi ouviu de Saul, que disse a Davi: contra os filisteus não pode ir para pelejar com ele. Ó, até Saul não viu nada em Davi, o qual ele pudesse confiar. Mas Deus tinha dado crescimento para Davi. Tinha dado a Davi a maturidade espiritual. E Davi tinha conquistado fé e confiança no Deus eterno. E Saul disse: você ainda é moço. Tem uma tradução que diz: você é muito pequeno. E ele então diz: eu sou guerreiro. Eu já sou um guerreiro. 1 Samuel 17, 33. Davi apenas conta a sua experiência quando venceu um urso. É muito importante nós termos experiência de vencer gradualmente aqueles obstáculos que nós enfrentamos. Veja que ele enfrentou um urso. E ele diz: eu venci o urso. E depois Davi diz assim: eu venci leões no pasto em defesa das ovelhas do meu pai. Ele não falou aqui que ele venceu um leão, ele venceu leões. E assim nós enfrentamos diariamente ursos e enfrentamos também leões, quando nós estamos dispostos a defender as ovelhas do Pai. Todo defensor de ovelha, todo aquele que se levanta para orar, para cuidar, para discipular, para dar crescimento a outros,
Nós damos crescimento às pessoas até onde nós crescemos. Nós não conseguimos dar mais do que aquilo que temos. E é tão bom você ver as pessoas que nós discipulamos, ensinamos, vencendo ursos, depois vencendo leões. Esse era o preparo da Davi para receber tamanha responsabilidade e tamanho desafio. Mas Davi também ouviu do próprio inimigo que ele ia enfrentá-lo, desafiando, humilhando ele. Mas ele sabia em quem ele tinha crido. Em quem ele cria. Quem estava com ele. Você sabe em quem você crê? Quem está com você? Nós vimos aqui que o próprio Golias, olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, zombou de Davi, riu de Davi, pensou que ia festejar a destruição de Davi. Não há gigante que destrói os filhos de Deus fiéis. E ele diz: por quanto você é moço, pequeno. Davi era um menino ruivo. Disse o filisteu: eu sou algum cão para você vir contra mim com paus? Eu sou algum cachorro para você vir contra mim com pau? E pelos deuses de Golias, ele amaldiçoou a Davi. Maldição sem causa não pega ninguém, não procede, a Bíblia diz. Então a maldição não iria pegar em Davi de jeito nenhum. E ele disse: vem, Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. 1 Samuel 17, 42 a 44. Davi não se concentrava nas ameaças. E nós também não podemos nos concentrar nas ameaças do inimigo. Quantas vezes diante de algo que você vai fazer para Deus, para estabelecer a grandeza de Deus em algum lugar, você e eu, nós podemos sermos ameaçados, humilhados, injuriados. Até quando nós suportamos isso? Por amor de Deus. E a Bíblia diz: por amor a Deus, somos entregues à morte toda hora. É isso que a Bíblia diz. Eu fico preocupada com o cristianismo de hoje, que está um cristianismo muito barato. O preço da salvação só Jesus podia pagar. Mas o preço do cristianismo nós temos que pagar. É só você ler sobre a vida dos discípulos, o que eles passaram. Mas hoje, se alguém passa qualquer coisa, Deus não está comigo, Deus não me ouve. Cadê a convicção? Não é pelo que você sente, pensa que Deus está ou não está com você. É por aquilo que a palavra diz. Que se você aceitou Jesus, o Senhor Jesus está com você todos os dias. Nos dias bons, nos dias maus. Nos dias de vitória e dias de aparentes derrota. Então, nós vimos aqui a ameaça. Mas Davi confiou, foi no quê? Na promessa do Deus eterno, todo-poderoso. E aqui ele diz assim: eu não vou ficar ouvindo esses não, você não pode, você não serve, você não é capaz, você não vai vencer, você não vai estudar, não vai se formar,
Você não consegue ser um líder de célula, você não consegue ganhar alma, você não consegue formar líder, você consegue. Frustra os nãos na sua vida. Aqueles que não quer fazer, geralmente aniquila e quer aniquilar a força de quem quer fazer. E você não pode dar crédito a isso. Golias falou não. Os irmãos falou não. A circunstância falou não. Um gigante com um moço pequeno, ruivo, como diz a palavra de Deus. Mas Davi tinha o sim de Deus. Eu vou na força do Senhor e vou fazer proezas. Quanta família é com amor e respeito que ganhamos para Jesus. Observe que depois que Davi se tornou rei, toda a família caminhou com ele no serviço a Deus e a Israel. Ele não desejou também, meus irmãos, que se vira, que se torne a nada. Tem gente que gosta tanto de amaldiçoar os outros. Se as pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos, o Senhor diz que Ele vem sarar a terra, e a terra é o nosso corpo. Quanto ao sistema, Davi mostrou que não precisava se adequar ao modelo de armas de defesa deste mundo para vencer. Ele recusou as armaduras oferecidas pelo rei. E ele preferiu dizer, eu vou na força do Senhor. E Deus, o Senhor, o fez vencedor. Preste bem atenção. Nunca caminhe em acordo com o diabo. Nós sempre temos que caminhar na contramão. A Bíblia nos mostra muitas pessoas negociando com o diabo e sendo vencida pelo diabo. O diabo é enganador, o diabo é o pai da mentira, o diabo é inimigo de Deus, o diabo é seu inimigo se for de Deus. Não adianta você falar assim, eu não vou fazer isso, que eu posso estar mexendo com o diabo. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais mexemos com o diabo. Porque ficamos parecidos com Deus. Deus nos odeia, o diabo nos odeia porque somos parecidos com Deus, o Pai. Nós perdemos a aparência do Pai no pecado, mas novamente conquistamos através de Jesus Cristo. E aí somos parecidos com Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Então nós não podemos e não devemos fazer acordo com o inimigo. Eu vou servir a Deus mais ou menos. Eu vou buscar a Deus, mas também eu vou ali consultar uma cartomante. Eu vou ali buscar uma profetada. O que você tem é Deus que te deu. E o que você precisa tem na casa onde Deus te plantou. Golias é a representação do nosso adversário. Não faz acordo com os gigantes, não. Não faça, eles não vão se tornar amigos de vocês. Inimigo é sempre inimigo. Devemos resisti-los em nome do Senhor nosso Deus. E lá em Tiago 4,7 diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando Deus diz sim a seu respeito, está dito.
Os não impostos por quem quer que seja serão frustrados. Confie no Senhor. Confie em Deus. E vai buscando o Senhor a cada dia. Aqui diz para nós o que Davi fez com desprezo, com os nãos. E nós, como agiria se estivéssemos no lugar de Davi? Às vezes você tem algum problema na família segundo sangue, na família espiritual. Como é que você lida com os problemas? Você foge? Ah, eu vou sair dessa igreja, eu discuti com alguém não foi simpático a mim. Então, mas ninguém tem que ser simpático a nós. Nós temos que ser agradável a Deus. Quando eu me converti, as pessoas perguntavam assim: quem está feliz com Jesus? E eu quietinha ali, novo convertido, disse: mas esse negócio está fora de ordem. Quem somos nós para não estar feliz com Jesus? A pergunta tem que ser: com quem Jesus aqui está feliz? Outros perguntavam quem estava satisfeito com Jesus. Nós não temos que estar satisfeitos com Ele, Ele é o nosso Senhor. Ele que tem que estar satisfeito com a minha postura, com o meu comportamento, com aquilo que eu faço. Veja bem, depois de uma situação dos irmãos te fere, você quer voltar para a sua casa, para a casa de Deus? Nada impediu e nem frustrou Davi. Você vê as situações difíceis, você continua sonhando com a vitória, com o projeto de Deus. Você já perguntou para Deus até onde Ele quer que você chegue no reino dEle e na obra dEle? A Bíblia diz que nós devemos orar, nós pastores, para que Deus mande obreiros, porque os obreiros são poucos. Ah, como são poucos. Muito pouco. E nós precisamos a cada dia nos colocar à disposição de Deus. Qual é o seu plano para você em 2021? A Bíblia diz: cuida dos seus negócios de fora. Mas a Bíblia diz: cuida das coisas do reino de Deus. E as demais coisas vai ser acrescentado. A Bíblia não diz que você não tem que cuidar das suas coisas. Tem que cuidar, sim. E aqui diz: nós vimos todos quanto disse então a Davi, mas não deixou ele ficar dissimulado. Desculpa aí esse celular que está tocando toda hora. É que são horários que eu tenho no celular, né? Então, veja bem, ele não deixou perder o brilho, o alvo e o propósito de fazer a vontade de Deus. Você acredita que este ano você vai caminhar para semear mais para Deus e também para você? O que é que você pode fazer para que as almas cheguem mais para a casa do Senhor nosso Deus? Vamos pedir a Deus que aqueles que vêm sejam plantas que o Senhor está plantando na casa de Deus. A Bíblia diz: Deus acrescenta aqueles que hão de ser salvos.
Então vamos pedir a Deus que as pessoas que chegarem e que nós formos buscar sejam pessoas que sejam plantadas na casa de Deus. Porque aqueles que forem plantados vão criar raiz, vai criar tronco, vai criar conhecimento, vão produzir frutos segundo arrependimento. Serão bênçãos. Bênção para o reino de Deus na terra, para a igreja local e para a nossa amada nação. Irmãos, este ano nós precisamos nos levantar para cuidarmos das famílias. E eu quero, em nome de Jesus, está levantando o grupo que vai visitar as famílias na porta. Jesus batendo na sua porta. Se você entrar, tem pessoa que para fazer uma visita, fazer alguma coisa, tem que entrar, almoçar, tomar café. Não, irmãos. Vamos cumprir o nosso ministério, é isso que nós temos que fazer. Quem sabe alguém que nós nem sabemos, porque com 1.100 pessoas não dá para lembrar de tudo. Que nós não estamos cuidando e você sabe. Nos ajuda, traga o nome e endereço da pessoa ou vá visitar a pessoa. Animá-la, encorajá-la. A Bíblia diz, faça da sua fraqueza força. Faça da sua fraqueza força. Vamos levantar em nome de Jesus. Eu louvo a Deus, porque nós fechamos um ano atípico, com 2 batismos no final do ano. E esse último, que lindo, encerrou com mais de 20 pessoas. Mas Deus é bom, Ele tinha usado dados. Que quando Deus arranca uma planta que Ele não plantou, Ele já tem outra planta para pôr no lugar. E quando eu vi aquelas pessoas chegando, outros sendo recebidos de outra denominação, falou, oh, meu Deus. Claro que ninguém queria que alguém fosse arrancado. Queria que se transformasse em árvores plantadas pelo Senhor. Não queria. Eu não me alegro. Mas eu me submeto à vontade, o propósito e o plano do Senhor. Eu vou fechar perguntando para você, qual é o gigante? Ou quais são os gigantes que você tem que enfrentar e que está te desafiando? Pense bem nisso. Se você for na sua força, você será destruído. Quais são as ofertas de armadura que estão te dando? Qual é o tipo de armadura que está sendo oferecida a você? Ela cabe em você? Ela é para você? Ou você está dentro da palavra de Deus que diz revestíveis de toda a armadura de Deus? Não é de Saul, mas é a armadura de Deus. Que é a composição tudo dentro da palavra do Senhor nosso Deus. O que é que você tem ouvido dos seus irmãos? Tem te animado? Ou você tem deixado se atingir ou ser atingido? O que é que você tem ouvido? Ah, minha mãezinha, mulher sábia, mulher inteligente,
mulher que criou 6 filhos. Ela dizia que na minha casa não tem nem um vagabundo e nem um bandido. O que era para nascer bandido e vagabundo foi abortado antes de eu gerar. Ponto final. Ela já profetizava sempre isso. Ela profetizava a nossa vitória. E nós temos que acreditar nisso. Nós temos que olhar para aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. E na hora da luta não podemos tirar os olhos. Talvez se ouça. Pessoa que você acha que até tem muito conhecimento. Nós não podemos aplicar a matemática, que é exata, na hora que temos que usar português. Nós não podemos usar matemática na hora que nós precisamos de geografia. Geografia é bom, é verdade. As coisas são verdade, mas tem que ser usado na hora certa e de maneira certa. Deus tem um sim para você. Deus tem um sim para mim. Deus tem um sim para nós. Deus tem um sim para a igreja. E vai frustrar os não de Satanás. Tenha coragem de buscar discernimento de Deus e discernir quando a coisa é pro diabo. É do diabo dizer, para trás de mim, Satanás. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Vocês sabem que Deus conta com vocês. Cada um de vocês, para isso, foi salvo. A vida foi salvo para servir e produzir e reproduzir. Para isso fomos salvos. Mas eu também preciso de vocês para dar continuidade ao projeto de Deus. Não deixa nada te tirar do propósito, te tirar do caminho. Siga em frente. Olhe para quem faz. Preste atenção. Quem não faz, não valoriza quem faz. Vê você fazendo, fala, que tanto faz, que tanto faz. Não há nada assim para fazer, porque não faz. Então, não tem conhecimento daquilo que é para ser feito. Mas você tem. E não fica olhando em quem fala, não tem nada assim tanto para fazer, não. Não tem nada. Não há nada. Use o seu celular. Mande mensagens bíblicas. Separe um horário. Nem que as pessoas dizem, que tanto fica no celular. Estou usando o celular para servir ao Senhor. Talvez você me olhe quando inicia o culto. Lá no púlpito, eu pego o celular. Eu pego o link do culto. E aí eu mando ali no cantinho para mais de 100 pessoas. Para elas participar do culto. Está assim, ó, de pessoa. Elas esquecem, o povo esquece. Se não são crentes, eles não têm compromisso de ver culto, horário de culto. Quem tem interesse que eles vejam e participem do culto somos nós, que sabemos o valor. Aí eu mostro lindo, ai, Deus tem algo para você, participe do culto. E eu já tenho uma lista separada com 2 asteriscas dos povos que eu mando. E às vezes eu vou ali no cantinho e mando ali. Às vezes eu até mando ali no meu lugar mesmo. Quem sabe você pode até ter criticado. Ó, missionário usando o celular no púlpito. Eu tenho que usar.
o que vier à minha mão para me puxar pessoas para Deus. Trazê-las para ver o culto, quem sabe é o dia que vai sair uma palavra que vai convertê-las. Eu faço isso. E elas depois mandam. Eu vi o culto, que coisa boa. Quando era o tempo do pastor Daidson, eu fiquei até preocupado, pensando se elas vão entender a complexidade daquilo que o pastor Daidson fala. Eu mandei, você precisa ver que bonito. Teve uma espírita que falou para mim assim, eu entendi muita coisa. Não tenta consertar nada, não. Você falou que entender, porque na hora da palavra o Espírito Santo deu a ela revelação profunda. Outra coisa que eu vou ensinar a vocês. Quando tiver alguém evangelizando uma pessoa perto de você, e você estiver junto de quem está evangelizando, não ajude em nada. Fique só orando, que você pode atrapalhar. Você pode ter uma linha de pensamento diferente, você vai destruir o processo que está sendo feito. Fique quieto. O dia que você pegar alguém para evangelizar, você vai e coloca aquilo que você acha ou pensa. Você vê alguém aconselhando alguém, faça como a minha mãe ensinava, não dá pitaco. Não entre, que vai atrapalhar. Porque a pessoa que está aconselhando, Deus está dando para ela a linha inteira do que ela fazer. Ou às vezes você chegou naquela hora, está pegando um pedaço e destrói todo o projeto. Não. Numa evangelização, num aconselhamento, numa orientação, numa aula, quando tiver alguém falando, não entra para cortar aquilo que a pessoa está falando. Fique quieto. E deixa Deus agir. Porque Deus é bom. Porque Deus tem um sim para nós. Vamos orar? Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia. Obrigado que você abriu mão de alguma coisa para escolher a melhor parte, que é juntos com a palavra de Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, neste momento, ó Pai, te agradecemos por cada vida que está vendo e participando, ó Pai querido eterno, desta lição, que ela tem, Senhor, feito efeito na nossa vida e plantado nas nossas vidas. Pai querido eterno, ensina-nos a confiar em Ti e na força do Senhor destruir os Golias, Pai. Mas antes de ser destruído, Ele quer, Senhor, colocar medo em nós, Senhor, nos ameaçar. Não nos deixa dar crédito à ameaça, é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Receba o meu abraço, meu carinho. Deus abençoe vocês.